Olá, começa agora mais uma série de entrevistas da TV Unesp, desta vez com os novos diretores e vice-diretores eleitos pelas unidades universitárias neste segundo semestre de 2020. Para abrir esta série, conversamos com os professores que vão estar à frente da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus em Bauru, na gestão 2020-2024. A diretora eleita, a professora Fernanda Henriques, mais conhecida como Ferdi. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Leire, e obrigada também a toda a equipe da TV Unesp pela oportunidade. E conversamos também com o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, o vice-diretor eleito, e também muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Agradeço a você e a toda a equipe da TV Unesp, que cada vez mais assume um papel estratégico na gestão da universidade. Parabéns para vocês e para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, professor. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de destacar o nome da chapa de vocês, que foi FAAC Plural, Gestão Participativa, Integrada e Humanizada. Esses são os pilares que vão nortear os trabalhos nos próximos anos? Bom, Leire, esses são os pilares que, na verdade, norteiam a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, nossa vida como professores, dedicados ao ensino, à educação numa universidade pública, laica, gratuita, de qualidade, e também como gestores para essa universidade. Eu acho que ele reflete a trajetória acadêmica nossa e profissional. É com muita alegria que a gente tem essa chapa, é uma chapa que a gente diz plural. Uma mulher, eu acho que fazia mais ou menos 20 anos que não tinha uma diretora mulher na FAAC, a primeira pessoa negra a estar na gestão da FAAC, professor Juarez. Nós tivemos, inclusive, foi muito interessante, a gente teve uma outra chapa composta por duas mulheres também, então a FAAC ela tem esse viés mais abrangente e também pensando na inclusão. É com muita alegria, então, que a gente assume essa gestão. Eu, particularmente, que nesse ano, em 2020, a despeito de todas as tristezas, a despeito de toda a situação ruim que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, eu, particularmente, comemoro 20 anos de docência, e 20 anos dessa forma, dedicada realmente a pensar na universidade, a pensar nos meus alunos e pensar de uma maneira mais plural. Professor Juarez, essa também é a sua trajetória, Sim, sem dúvida, Em especial, um aspecto que a professora Ferdi apontou, que nos parece importante, que é a ideia central da pluralidade. Quer dizer, nossas atividades se caracterizam como esforços que nós temos feito nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades de vida, no sentido de assegurar pluralidade num debate, numa discussão e num local em que a pluralidade é fundamental. Estamos envolvidos no projeto Educando para a Diversidade, que a TV Unesp é uma grande parceira desse nosso projeto. Estamos envolvidos em todos os projetos de inclusão na universidade. Essa é uma bandeira importante para a nossa atividade pessoal, para a nossa atividade acadêmica, para a nossa atividade de vida. E estamos envolvidos em todas as discussões e afirmação dos direitos das populações em condições de vulnerabilidade, tanto do ponto de vista de classe social, como do ponto de vista de gênero, como do ponto de vista das relações étnicas raciais. Quando a gente pensou em organizar e construir essa chapa, que é um processo de construção coletiva, várias pessoas estiveram envolvidas na construção da chapa, nós naturalmente chegamos à situação da pluralidade, porque nós defendemos essa ideia e as pessoas que estão conosco na articulação de projetos consistentes na universidade também, como nós, são pessoas que tem na pluralidade um aspecto fundamental da sua atividade pessoal, da sua atividade acadêmica e da sua atividade política. E vocês assumem a gestão agora no fim do mês, num momento ainda bastante delicado, Muitas atividades presenciais na universidade ainda não retornaram, Então eu gostaria de saber como que vocês estão lidando, Principalmente, professora Ferdi, como que você está encarando, esse início de gestão nesse contexto? Bom, ontem, na verdade no dia 11, a gente teve a colação de grau da FAAC.
e foi de maneira virtual. Eu posso dizer que foi um momento muito lindo, muito emocionante, mas muito triste, que eu espero que tenha sido a última vez que eu tenha feito uma colação de grau de maneira virtual. Eu sou professora, eu continuo professora mesmo como gestora, então eu passei por isso, né, eu passei por toda essa transição de como vai fazer, de como vão fazer as aulas, os alunos inseguros, né, os professores inseguros, a gente lidando com uma realidade completamente diferente daquela que dedicamos os nossos anos, né. Eu sempre trabalhei presencialmente, eu nunca dei aula de maneira virtual. Então, como que a gente pretende fazer? Da mesma maneira que a gente vem fazendo durante todo esse tempo, com muita conversa, com muito diálogo. A gente teve que sensibilizar os estudantes que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta importante atualmente, né? Ela é o mensageiro, vamos dizer assim, a gente não pode matar o mensageiro. A tecnologia possibilita que a gente continue fazendo das nossas ações, as nossas ações hoje. A gente está fazendo essa entrevista de maneira virtual, então a tecnologia nesse ponto é uma aliada, porque a gente tem uma pandemia que está ceivando vidas, então não queremos colocar ninguém em perigo, né? Queremos proteger as pessoas. Então a gente vai fazer dessa maneira, conversando, sensibilizando professores e amparando todo mundo, né? Do que depender da gestão, a gente vai dar esse amparo, o amparo legal, o amparo tecnológico, o amparo realmente de conversar, de abrir espaço, abrir caminhos para que a gente passe por isso de uma maneira mais tranquila na medida do possível. E por conta, né, da pandemia e da recessão econômica, a comunidade acadêmica, né, fica insegura em relação a possíveis cortes de verbas que afetem projetos e atividades. Eu gostaria de saber do professor Juarez, como que vocês vão lidar especificamente com essa questão do corte de verbas? Bom, é importante destacar que as situações das universidades, da educação, da pesquisa e da ciência, ela se agravou com a pandemia, mas já vinha num crescente na ação política conjuntural do país, né? Nós temos pela primeira vez à frente do Estado brasileiro, do governo brasileiro, um grupo de gestão do Estado que não tem a universidade como sendo fundamental para o seu projeto de construção do Estado Nacional. Então é importante destacar isso. A pandemia, ela agravou essa situação. O que nós estamos considerando, fazendo um acompanhamento, são de dois níveis diferentes da observação dessa questão. Primeiro é conjuntural, há de fato um problema conjuntural, há um impacto significativo na arrecadação por conta do ICMS, muito provavelmente nós teremos o impacto dessa restrição de consumo no planejamento orçamentário do ano que vem, e isso exigirá da universidade uma reflexão, um posicionamento, ações políticas muito mais consistentes no sentido de assegurar a efetividade dos recursos que nós teremos à disposição, e outra é uma questão de caráter mais estrutural, que são questões que nós precisamos nos debruçar na universidade para que a gente possa pensar alternativas. A professora Ferdi já está liderando um grupo, está discutindo um projeto que nós apresentamos na época da campanha, que é o orçamento participativo, para que a gente possa fazer o levantamento dos nossos recursos, a partir do levantamento dos nossos recursos, discutir com a comunidade e, diante desse processo, definir nossos objetivos, nossas metas e nossas ações. Então, nós precisaremos, de fato, ter uma visão muito precisa, muito racionalizada dos recursos que nós teremos à disposição e das prioridades que nós vamos atender diante da situação que se apresenta. O que nós não abrimos mão é da qualidade da universidade, da qualidade do ensino, da qualidade da pesquisa, da qualidade da extensão e das condições de segurança e saúde da nossa comunidade. Disso nós não abrimos mão, independente das condições conjunturais e estruturais provocadas pela pandemia, mas também já em curso, que nós já havíamos observado isso nesses últimos anos, desde de que houve uma mudança na orientação da ciência, da educação e da cultura no nosso país. Certo. Agora, falando um pouquinho do dia a dia da gestão, né, no plano de vocês, consta, né, uma proposta de formação de ambientes de trabalho colaborativos e também de lideranças internas. Professora Ferdi, como surgiu, né, essa ideia e como vocês pretendem atuar nesse sentido? Bom, primeiro sobre ambientes participativos. Nós somos, antes de gestores, nós somos professores, né? A gente lida
diariamente, e a gente vive para isso, a gente se dedica a isso, para a escutativa, para ouvir os nossos estudantes, né, em ambientes de sala de aula, em laboratórios, nas conversas, nas orientações, e a gente pode fazer dessa mesma maneira com todos os servidores, docentes e técnico-administrativos. Eu acho importante ter essa escutativa, promover esses espaços de participação e de diálogo. Aí a gente pode, com os docentes, né, entender que temos ali, né, respeitar todas as comissões, todos os colegiados, e também estimular que os nossos professores da FAAC participem de colegiados centrais. E a gente fala das lideranças locais, que os colegiados não sejam apenas um momento burocrático de decidir alguma coisa, mas sim que também seja um momento de proposição de ideias, né, que encaminhem para a diretoria, que esses colegiados, eles sejam realmente um grupo formado por pessoas que vão ajudar a definir os rumos da faculdade. Porque a faculdade, ela é colegiada, e isso é muito interessante. Os diretores, eles fazem, às vezes, as vontades da sua comunidade. Então, nisso que a gente pretende estimular esses espaços. E também, para os servidores técnico-administrativos, eu acho muito importante colocar essa questão. Ainda que a gente não tenha votos paritários e votos, né, e eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir em nível da Unesp, né, a participação dos servidores técnico-administrativos no voto, né, nos pleitos, mas nós temos servidores técnico-administrativos que fazem gestão, né? Não são só os docentes que fazem gestão, ainda que os reitores que sejam professores, né, e a gente tenha pró-reitores, professores, mas a gente tem todos os diretores de área que são servidores técnico-administrativos, nós temos os supervisores de sessões, né, a gente tem uma equipe muito grande de gestores, e a gente precisa valorizar esse trabalho que é fundamental, né, o diretor ele não é nada, né, o reitor ele não é nada, sem toda essa equipe de servidores técnico-administrativos que nos amparam. E a gente sabe que por conta da pandemia, a reposição, né, do quadro de servidores técnico-administrativos e de docentes, ela foi suspensa. Como fica essa situação especificamente no caso da FAAC? Bom, nós não podemos dizer que vamos entrar numa crise, nós já estamos numa crise, né? A falta de servidores docentes e técnico-administrativos está sobrecarregando todos, né, de trabalho, né, criando momentos de ansiedade, porque a gente tem que fazer trabalhos por muitas pessoas, né, os departamentos esvaziados de professores que se aposentaram, ou mesmo que saíram da faculdade. Então essa é uma questão que eu acho que a próxima gestão da reitoria precisa olhar com muito cuidado, né, precisa ter muito empenho. Eu sei que os concursos atualmente, eles estão suspensos por uma questão legal, uma questão que não passa diretamente pela reitoria, mas assim que voltarmos, precisamos pensar nessa retomada e na reposição dos quadros, porque não dá para continuar trabalhando, tendo em vista novas aposentadorias e na situação que a gente está. Então, o que a gente precisa agora é valorizar os que estão, né, apoiar os que estão, apoiar seja com capacitações, com cursos, né, ou em ambientes amigáveis também, para que as pessoas se sintam bem trabalhando na Unesp e que queiram permanecer na Unesp. Não podemos perder talentos, né? Temos que ter mais talentos, mais pessoas, mas temos que valorizar os nossos talentos também. E nisso a gente vai se esforçar ao máximo para não perdermos os nossos talentos aqui. E retomando um pouquinho o que o professor Juarez já falou, né, sobre a necessidade de se garantir a qualidade das pesquisas, o plano ele prevê ações de internacionalização na área de pesquisas, né? Então, professor, eu gostaria que você explicasse para a gente, né, qual que é o papel da internacionalização e a importância dela para as pesquisas que são feitas hoje na FAAC. Então, a internacionalização é fundamental, porque ela permite a atualização dos processos, das pesquisas, dos agentes, das pessoas diretamente envolvidas em pesquisas de ponta. Então, a internacionalização é fundamental. Por isso que ela mereceu, da nossa parte, um estudo aprofundado de como é que nós poderemos potencializar
a ação de internacionalização na FAC. No período anterior às eleições, nós nos debruçamos sobre várias experiências importantes que a universidade tem, tanto a nossa unidade como outras unidades da Unesp. Conversamos com a AREX, que é a área estratégica da universidade para pensar as políticas de internacionalização. Fizemos um mapeamento com todos os nossos professores e observamos 3 questões importantes. Primeiro, que nós temos robustos projetos de internacionalização. Queremos dar continuidade a esses projetos. Aquilo que você poderia falar, projetos com grandes universidades no hemisfério norte. Nós temos esses projetos e queremos continuar tendo esses projetos. É importante porque são áreas de excelência do ponto de vista da pesquisa, de interação e de qualificação da pesquisa que está sendo feita. Mais uma segunda questão que nos chamou a atenção, nós temos muitos professores com pesquisas desenvolvidas naquilo que nós poderíamos chamar do hemisfério sul, na América Latina, no continente africano, e nós queremos dar continuidade a essas pesquisas. Já começamos uma conversa inicial com professores da unidade, fazendo um mapeamento de onde eles estão envolvidos, que projetos eles estão envolvidos, como eles estão envolvidos. Eu e a professora Ferdi estamos envolvidos atualmente num projeto com a Universidade de Palermo, ministrando aulas no doutorado, e é uma primeira experiência de internacionalização que nós queremos aprofundar. Outros professores têm projetos muito importantes e nós queremos dar continuidade a esses projetos. E uma terceira questão para nós importante é fazer prospecção de outras possíveis possibilidades de internacionalização. Nós queremos também ver a partir do cardápio teórico, conceitual, técnico que a FAC tem, que está muito dentro desse campo da chamada economia criativa, encontrar parcerias em várias instituições e universidades pelo mundo afora, tanto aquelas universidades hoje são pontas na discussão e no debate da pesquisa científica, mas também naquelas universidades que se especializarem em áreas concretas que tenham correspondência com a FAC. Então, nós queremos também fazer prospecção. Então, nossa ideia é manter e ampliar o que nós já temos, é consolidar uma linha de pesquisa no campo do hemisfério sul e criar mecanismos de prospecção para que a gente possa consolidar uma ação política internacional de qualidade que garanta à FAC a continuação da sua política e das suas ações e pesquisas de excelência no Brasil e com seus parceiros internacionais. E, professor, seriam essas ações que garantiriam opções aos pesquisadores, por exemplo, de bolsas, para manutenção das pesquisas? Porque a gente sabe que hoje existe uma carência muito grande de oferta de bolsas na área de ciências sociais aplicadas. É também uma forma de impulsionar a pesquisa por meio da internacionalização? Sem dúvida alguma, nós não podemos ficar paralisados diante da política do governo de não querer prestigiar as chamadas ciências sociais. São fundamentais, decisivas, para que você possa pensar modificações na estrutura do Estado. Nossa ideia também é prospectar, além das ações de financiamentos públicos, que nós temos aí já consagrado FAPESP, CNPq, mas também prospectar outras possibilidades de iniciativas importantes, inclusive internas. O Brasil já começa a ter uma certa linha de fomento de privados, que nós temos acompanhado com muito interesse, essas ações estão sendo desenvolvidas, e também há possibilidades de financiamentos internacionais fora dos grandes mecanismos de financiamento de pesquisa. Há associações, há organizações e há parcerias internacionais possíveis. Então, nossa ideia, nosso projeto é fazer o mapeamento dessas possibilidades para poder enfrentar um momento que eu espero que seja um interregno da suspensão temporária das prioridades de investimento e pesquisa na área de ciências humanas. Nós acreditamos que com essa política de transição nós teremos condições de, quando o cenário for mais favorável, estarmos em condições de disputar os grandes financiamentos das grandes agências de fomentos nacionais e internacionais, em especial as públicas, as fontes públicas de financiamento que são fundamentais. Elas acabam arcando com o maior recurso para o projeto de financiamento, elas fazem parte da ação estratégica de desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil. Então, nós queremos criar condições para que, passado esse período que o Brasil se encontra hoje, desse ataque à ciência, à cultura, à pesquisa e às ciências humanas, nós teremos condições de atravessar esse período e estarmos em condições de manter a qualidade da nossa pesquisa com parceiros privados,
com parceiros públicos, nacionais e internacionais. Esse é o objetivo que nós traçamos para o nosso trabalho de continuidade, de fomento e captação de recursos para pesquisa na nossa unidade. Tá certo, professor. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco nós vamos saber o que os novos gestores da FAAC planejam para as ações de permanência estudantil e extensão com a comunidade. Continue com a gente. Estamos de volta para conhecer mais detalhes das propostas da nova diretoria da FAAC, eleita para a gestão 2020-2024. Conosco a professora Fernanda Henriques e o professor Juarez Xavier. Bom, falando agora do ensino, professora Ferdi, as atividades presenciais elas não retornaram e ainda não há uma previsão de quando isso vai ocorrer, né? Eu gostaria de saber quais foram os desafios que você identificou nesse período de ensino remoto e como pretende minimizá-los nos próximos anos ou nos próximos meses, né, na sequência aí do retorno das atividades presenciais. Neira, espero que não seja nos próximos anos, né? Estou torcendo aqui para que isso seja muito rápido, para que a gente tenha um retorno muito rápido às atividades presenciais. Tenho saudade de estar em sala de aula, de estar com as pessoas, então, né, e termos um ambiente seguro para todo mundo. O que a gente tem feito, né? Eu sou atual vice-diretora, né? Eu vou ainda assumir a direção, então eu sou atual vice-diretora, já tenho participado de todas as discussões durante todo esse processo, né, que a gente está fazendo desde março, que a gente tem feito todo esse processo de atividades remotas. Temos ouvido muitos conselhos de curso, fazemos reuniões constantes com os conselhos de curso, para que eles tenham essa autonomia, para que eles consigam adaptar as suas atividades, porque a gente está fazendo adaptações, né, do que seria o presencial para o ensino remoto. Temos disciplinas ainda que não puderam e não vão ser dadas de maneira online, porque não tem como, por exemplo, canteiro experimental de arquitetura, né, ou laboratório de madeira, são atividades muito específicas que não tem como fazer de maneira virtual. A gente tem conversado, então, com os conselhos de curso, temos negociado, a nossa diretoria técnica acadêmica, a Angélica Ruiz, tem feito esse trabalho muito apurado junto aos conselhos de curso. Fizemos também reuniões com os estudantes, com as lideranças estudantis, para que também a gente sensibilizasse. Não adianta nada a gente, né, promover essas atividades e não termos a adesão dos estudantes, né? E também para ver como estão esses estudantes. Eles estão bem, eles estão adequados, eles conseguem estudar, eles conseguem acompanhar, eles têm equipamento, né, suficiente para fazer essas atividades remotas. Então a Unesp cedeu alguns chips que foram muito úteis para os nossos estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica. Fizemos esse acompanhamento de distribuição de chips para que eles pudessem acompanhar as atividades. Também temos a atuação do Comitê Covid, né, o Comitê Covid local da FAAC e também o Comitê Covid. Estamos aqui no campus de Bauru. O campus de Bauru tem mais 2 unidades além da FAAC, a FC e a FEB, e mais a administração geral. São 4 unidades que tem aqui no campus. É um campus que passam, né, em períodos normais, 6, 7 mil pessoas todos os dias. Então a gente tem que ter todas as decisões também a partir desses comitês Covid, né? Fizemos, junto à diretoria de informática e a central de laboratórios de informática aqui da FAAC, diversos tutoriais para os professores, né, para capacitar esses professores. Teve plantão de dúvidas para que eles pudessem entender o que é um Google Meet, como que faz um Google Classroom, que a gente tem essa parceria com o Google, também como que a gente pode fazer essa relação com os estudantes. Então, a nossa diretoria de informática capacitou os professores, isso foi muito importante. E também vale colocar que para o retorno, a gente espera que seja muito breve esse retorno presencial, ou seja, híbrido. O que a gente tem feito? A gente tem estudado todos os cenários. A gente está pensando em todos os cenários possíveis. Como que vai ser, quando que vai ser, que disciplinas, quantas pessoas a gente consegue colocar em sala de aula, como adequar essas salas de aula para, de repente, uma atividade híbrida, até porque temos muitos professores que têm comorbidades, que são um grupo de risco, que talvez não voltem, a não ser que a gente tenha uma situação tranquila de vacina, ou, né, mas que garanta a proteção da vida desses professores. Então, a nossa diretoria administrativa também está avaliando tudo como que a gente pode
capacitar essas salas de aula para esses cenários todos. Como eu falei, a gente sempre tem os líderes locais. O gestor, ele não é um gestor sozinho, né? A gente está pensando junto com os coordenadores de curso, chefes de departamento, diretorias e supervisores de área, como fazer em diversos cenários, e tem dado certo. Na medida do possível, a gente está conseguindo superar essas dificuldades. Espero que elas sejam superadas futuramente, assim, dessa maneira. E outra proposta, né, que está no plano é promover a integração entre os cursos de graduação da FAC e também com a pós-graduação. O que vocês pensaram especificamente sobre isso, professor Juarez? Bem, fez parte também da nossa reflexão no processo de preparação do nosso plano de gestão, né? Nós fizemos amplos estudos sobre essas questões. Primeiro que a gente precisa considerar que a FAC, ela é um locus, ela é uma área que tem convergência de temas e ações importantes. Ela é uma concentração de aspectos de vanguarda, de arte, de tecnologia, de reflexões conceituais sobre processos complexos do ponto de vista da tecnologia social, com impactos sociais. A FAAC, ela é um locus importante de convergência de aspectos de vanguarda do ponto de vista do estudo. E não nos parece crível que, diante de um universo como esse, você não tenha condições de pensar aproximações, possibilidades, aspectos articulados do ponto de vista entre os cursos. Não é mais possível você pensar a comunicação dissociada de uma realidade social urbana, dissociada de arte, dissociada de design, dissociada de outras possibilidades de construção de narrativas, técnicas funcionais, como rádio, TV e internet, de formas isoladas. Então, nossa ideia é, junto com os professores, com os alunos, com as pessoas que fazem parte desse universo da FAAC, e espelhado nas experiências internacionais, na América Latina, né, a Universidade de Buenos Aires tem ações que vão nessa direção, fora do Brasil, a Universidade pelos Estados Unidos e Europa, que tem procurado também fazer esse tipo de articulação. Então, nós vamos, com base nessas experiências e no debate, na conversa, na avaliação e no estudo com a comunidade, pensar os melhores mecanismos para que a gente possa fazer esse processo de aproximação entre uma área comum de conhecimento, né? O processo de aproximação das dimensões de uma área comum de produção de conhecimento. E essa ação não pode se limitar à graduação. Hoje, a pós-graduação, que é um espaço também de vanguarda, de elaboração, sistematização e invenção de ideias, de processos e produtos, também é uma área importante que segue essa mesma lógica. A nossa ideia é que haja, portanto, aquilo que nós poderíamos chamar de uma ação articulada horizontal entre os cursos da graduação, mas também uma ação articulada vertical, da graduação com a pós-graduação, no sentido de criar um espaço daquilo que nós estamos insistindo muito, fizemos isso durante a campanha e vamos fazer agora, de um locus, ou seja, um local de concentração de tecnologia, de linguagem, de possibilidades de invenção, reinvenção e inovação, científica, de conteúdos tecnológicos, mas também de um logos, de pensamentos de vanguarda, de pensamentos de fronteira nessa área tão importante do ponto de vista da economia criativa e de outras possibilidades de produção conceitual que nós encontramos na FAAC. Talvez uma visão metafórica seja essa a ideia, né? Articulações horizontais na graduação e articulações verticais com a pós-graduação, né, criando um espaço de inovação permanente, contínuo, de criação permanente, contínua na nossa unidade. E, professora, a gente sabe que a universidade já avançou muito nas políticas de ingresso dos estudantes, né, com diferentes ações, e muito tem se falado sobre a permanência estudantil, sobre a dificuldade que muitos estudantes ainda encontram de, após o ingresso na universidade, permanecer nos cursos, né? Nesse sentido, como vocês vão trabalhar na FAAC? Bom, acho que é importante considerar o seguinte: a universidade já vem num crescente nas suas políticas de inclusão. Então, na primeira fase, a gente acho que conseguiu atingir a primeira fase, que foi a abertura desses processos de inclusão,
Qual foi essa primeira fase? A instituição dos nossos cursinhos pré-vestibulares e a aprovação em 2014 das nossas ações afirmativas do sistema de ingresso e reserva de vagas na universidade. Isso trouxe para a universidade uma grande mudança e um grande impacto. Impacto no processo de educação, no ensino, na pesquisa, na extensão e na permanência, né? Mudou o clima da universidade, isso é perceptível, e nós conseguimos perceber essas ações. Nós, portanto, vamos agora para uma segunda fase, consolidar essa primeira fase de inclusão para a gente poder atingir a segunda fase, que é a fase da permanência. Esse é um grande desafio que a universidade tem para fazer. A chegada desses alunos e dessas alunas na universidade provocou mudanças importantes na estrutura da universidade. Nós agora queremos preparar as mudanças e os impactos que teremos. Ensino, pesquisa e extensão. Para isso, você precisa assegurar uma política de permanência que corresponda a essa expectativa. Talvez o grande esforço da universidade seja nesse sentido. Nós temos avaliado que não dá para fazer isso sozinho, né? Num determinado momento, houve um acordo com o governo estadual para que ele tivesse uma presença mais forte nessa política de inclusão. Isso não se concretizou, isso não se materializou. Muito provavelmente a universidade vai voltar a fazer ações no sentido de assegurar essa parceria. A professora Ferdi já tem apontado nesse sentido, no Fórum dos Diretores apontar perspectiva nessa direção e nós também no Fórum dos Vice-Diretores. Nós precisamos fazer com que o governo estadual assuma também a sua parcela de responsabilidade nessa política de inclusão e permanência na universidade. Certo. Agora, falando um pouquinho especificamente da extensão, no plano que vocês desenvolveram tem um conceito novo, né, que é o de cidade-laboratório. Professora Ferdi, explica pra gente o que vocês pensaram a partir desse conceito. Bom, primeiro é importante dizer que esse conceito, ele vem também de um grupo de, vamos dizer assim, de pessoas, de participantes, tanto da comunidade interna como da comunidade externa, que a gente chamou de coalizão de ideias. Foi um grupo que, inclusive, formatou a nossa chapa, né, ajudou a gente pensar na nossa chapa, nas nossas propostas, e tinha essa ideia da cidade laboratório. A gente discutiu muito antes de sermos candidatos, né, e depois como candidatos, de que maneira a gente poderia nos aproximarmos da comunidade de fato. A gente sabe que a Unesp, ela não só forma, ela não só beneficia os alunos que nela se formam, né? Não é, a gente não simplesmente coloca esses alunos, simplesmente é ótimo, né? Mas não coloca simplesmente esses alunos como profissionais qualificados, gabaritados de uma universidade com essa qualidade da Unesp, mas ainda as nossas ações também beneficiam a comunidade, e isso é muito importante da ciência para a comunidade, né? De como que a gente produz essa pesquisa, e essa pesquisa vai para a sociedade, para a melhoria da sociedade. E a gente pensa assim, de que maneira vamos fazer essa situação toda? Pensando na cidade como um laboratório. Mas isso que é o mais interessante, não é a cidade, não é cobaia do laboratório da universidade. A cidade é cientista. As pessoas que participam da sociedade são cientistas junto conosco. E juntos vamos fazer, né, universidade e comunidade, propostas mais adequadas, porque a gente está fazendo a partir dessa escutativa, a partir dos saberes também da comunidade. A gente não pode simplesmente, como universidade, ir para a comunidade e dizer assim, eu tenho as respostas para vocês. Por que não? Porque a gente não tem. A gente tem dentro de um ambiente ali que é todo controlado, e quando vai para a realidade, é outra história. Então a gente quer fazer todas as nossas ações, e a gente pode dizer ações de aula, por exemplo. Eu citei há pouco o canteiro experimental, que é uma disciplina da arquitetura. Por que não, e é uma ideia dos professores da arquitetura, fazer esse canteiro experimental em uma comunidade que precisa ter ali uma construção, né, e os estudantes vão fazer esse trabalho já beneficiando alguém, ou mais, né, como que a gente pode trazer a comunidade para os nossos laboratórios, para aprender junto com a gente, e a gente cada vez mais ampliar. E um dado importante é que a FAAC é uma faculdade de arquitetura, artes e comunicação, e é a única, gratuita, pública, aqui no interior do estado de São Paulo, que oferece cursos de design, de artes, bacharelado e graduação. De arquitetura temos também, né, temos outro Unesp que oferece arquitetura, mas temos um curso de arquitetura com qualidade absurda, e design, e jornalismo, relações públicas, e rádio, TV e internet.
Então, temos cursos que são únicos no estado de São Paulo, no interior. Somos e temos um potencial incrível de sermos um polo cultural, de sermos uma referência para o interior do estado de São Paulo como um polo cultural. E é nisso que a gente pretende também, fazer as nossas ações na cidade e que a cidade nos reconheça como esse polo cultural, um polo de saber, e que juntos participemos também com a sociedade dessas novas descobertas. Porque o conhecimento que fica preso na universidade, ele não é um conhecimento de verdade, né? Ele simplesmente é um dado, ele precisa voltar para a sociedade para ser um conhecimento adquirido. E nesse retorno para a sociedade, né, a divulgação dessas ações é fundamental, né, professor Juarez? Bom, nós consideramos que a comunicação ela é parte da gestão. Ela não é um penduricalho da gestão, ela faz parte do corpo estratégico da organização da gestão. Isso é extremamente importante ser considerado. A comunicação interna, a informação de qualidade, fluxo permanente de informação para estudantes, servidores técnicos administrativos, servidoras técnicas administrativas, servidores docentes, servidoras docentes. É importante você ter uma comunidade bem informada sobre os aspectos gerais da universidade. Mas também é importante a comunicação com a sociedade, em especial com os setores estratégicos da sociedade. A universidade precisa estar em contato permanente com a Assembleia Legislativa. Por exemplo, né, no ano passado teve uma experiência muito importante que a professora Ferdi coordenou de apresentar na Assembleia Legislativa de São Paulo aspectos da produção da universidade. Os resultados foram muito importantes. Nós podemos fazer a mesma coisa permanentemente aqui em Bauru, no shopping, na Câmara Municipal, nos espaços de cultura e trânsito da cidade. Acho que é importante isso. É importante que a gente mantenha contato com o poder público municipal, né? É importante se aproximar da prefeitura para que a gente possa discutir o que nós estamos discutindo, desenvolvendo, pesquisando na universidade, da Câmara Municipal, do Judiciário local, mas é fundamental que nós também nos aproximemos da sociedade, da organização social, da sociedade civil, das organizações culturais, das organizações sociais, das organizações de jovens negros, de mulheres, das organizações em condições de vulnerabilidade, das organizações que estão desenvolvendo ações políticas em defesa dos direitos humanos. A universidade ela é um polo irradiador de inovação, ideias e tecnologias. Portanto, ela precisa estar em contato permanente com todos esses setores. A nossa ideia é fortalecer essas pontes, aprimorar os canais de comunicação que nós temos e fazer um contato de uma relação dialógica, né? A universidade aprendendo a escutar ativamente a sociedade e compartilhando com a sociedade aquilo que ela produz, a partir dos seus processos de ensino, pesquisa e extensão, e extensão no sentido não de prestação de serviço apenas, não no sentido assistencialista, mas uma extensão ativa que cria aquilo que tem sido chamado pelos especialistas da área, uma ecologia de saberes, na linha que a professora Ferdi apontou, em que cientistas da cidade e cientistas da universidade possam trocar conhecimentos, saberes, inovações e perspectivas de invenções. Acho que essa é a grande foco, a grande questão que nós queremos potencializar na nova gestão. A comunicação como sendo uma ferramenta, um instrumento, uma plataforma fundamental, estratégica, decisiva da qualidade da gestão interna e do ponto de vista externo. E vocês também pretendem ampliar os projetos culturais, né, por meio de parcerias, convênios. Como que vai ser especificamente essa ação? A ideia é que não são processos desarticulados. Cidade e Laboratório, essas ações de comunicação e o projeto cultural. Ele também surgiu das nossas redes de debate e discussão preparatórios do nosso programa de gestão, proposto por vários professores. Nós avaliamos que a Unesp ela é um polo natural de cultura, a FAAC é um polo especial do ponto de vista de cultura, da cultura em todas as suas múltiplas linguagens e em todas as suas possibilidades de reflexão estética. Se ela é um ponto de articulação de cultura, nossa ideia é que ela possa ser uma referência importante de produção de cultura na cidade e na região. Né? Há potencial e nós acreditamos nisso. Por exemplo, o Guilhermão é um dos maiores auditórios que nós temos na cidade. Então, nós precisamos potenciar essas ações junto com a cidade e queremos
ampliar a vocação da FAAC de ser um polo produtor de cultura, de linguagens, de ações, processos, procedimentos e plataformas, em ações articuladas com a cidade, né? O nosso objetivo é que, de fato, a FAAC se institua como esse polo capaz de contribuir com a articulação na cidade e no aspecto regional de um projeto, de um plano regional de cultura que atenda às expectativas da universidade e do entorno da universidade, ou seja, a cidade de Bauru e a sua região. Certo, e todas essas questões que nós abordamos até agora, os professores mencionaram ao longo da campanha que elas foram levantadas por meio de uma escutativa junto com a comunidade acadêmica. E eu gostaria de saber da professora Ferdi se essa escuta ela vai permanecer ao longo da gestão, quais vão ser os canais, né, que a comunidade acadêmica vai ter com a direção da FAAC. Bom, essa escutativa faz parte, na verdade, é o fio condutor do nosso plano de gestão, né, e do nosso ideal de gestão. Então, estamos conversando, inclusive, com as professoras do curso de Relações Públicas para fazermos um grande projeto para que elas nos ajudem. A gente tem que valorizar a nossa prata da casa, a gente tem que valorizar os saberes específicos dos nossos cursos, dos nossos professores, né? Então, pedimos para essas professoras de Relações Públicas nos auxiliarem como gestores, como que a gente pode fazer essa comunicação a partir de vários questionários, de vários tipos de interação com os nossos servidores docentes, técnico-administrativos e também com os nossos estudantes. Então, primeiro a gente vai entender quais são as demandas, quais são as dificuldades, quais são os nossos pontos fortes, né? O que a gente precisa melhorar em nível de curso, de departamento, das sessões, da gestão, da Unesp. A gente quer ouvir. Primeiro momento a gente vai querer ouvir, e depois, a partir desses dados, e somos cientistas, trabalhamos com dados, né, vamos pensar de que maneira, né, e com o auxílio dessas professoras de Relações Públicas, que sabem como fazer isso, né, trabalham com isso, com imagem corporativa, com gestão corporativa. Então, como que a gente pode fazer, pensando na universidade pública, que tem, assim, uma diferença, né, é muito curioso, mas a gente fala da universidade pública e a gente entende, a sociedade entende, os estudantes entendem de uma maneira, mas quando a gente trabalha na Unesp, a gente também entende de outra maneira, é nosso espaço de trabalho, é nosso ambiente de trabalho, né? É um ambiente que temos que fazer colegas, temos que decidir coisas juntos, então a gente precisa ter esse ambiente azeitado, em sintonia, equilibrado, né, leve, né? Estamos vivendo um momento muito pesado, muito difícil, então a gente precisa usar de todos os mecanismos para tornar essa comunicação fluida e as nossas interações de maneira mais azeitada e mais leve. Então, estamos buscando essas capacitações com quem sabe, né, e também vamos criar esses canais todos de comunicação. E mais, né, uma coisa que eu sempre coloquei, e eu fiz isso nesses meus últimos 4 anos na gestão como vice-diretora, metaforicamente, mas também literalmente, trabalhar de porta aberta. Né? Todo mundo sabe que pode chegar na diretoria e vai encontrar a porta aberta, e eu vou estar ali disponível, né, de segunda a sexta-feira, todo horário comercial, e também atendo o WhatsApp, e agora de maneira remota, 24 horas por dia, infelizmente, mas as pessoas sabem que podem abrir, a diretoria é um espaço aberto para todo mundo, né? Vai o estudante, né? A gente é um pouco psicólogo também, né? E vai ouvindo todo mundo, então as pessoas têm esse acesso muito fácil à diretoria, a gente quer manter, eu tenho certeza, né? Quem trabalhou comigo, quem passou comigo esses últimos 4 anos sabe que é assim, eu tenho certeza que com o Juarez também vai ser igual, e a gente vai ampliar ainda mais essa gestão de portas abertas, né? Com essa escutativa. E, professora Ferdi, você também vai ficar à frente do grupo administrativo do campus, o GAC, no período de 2021 a 2023, né? Como que vai ser esse trabalho, né, concomitantemente com a diretoria da FAAC? Bom, eu não posso dizer que eu não sabia disso. Eu, quando me candidatei, já sabia, né? Alguns diretores
aqui de Bauru, né, vão para a gestão e não sabem que tem que passar 2 anos também concomitante com a gestão da unidade, a gestão do campus. Eu queria colocar alguns dados só para que o telespectador veja o tamanho a dimensão do que é o campus de Bauru. Então, o campus de Bauru tem mais ou menos 456 hectares, né? A gente tem mata nativa, cerrado, a gente tem 71 mil metros quadrados de área construída. São 3 unidades, 3 faculdades, né? A gente chama unidade e faculdade. Então, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia. E também temos a Administração Geral. Bom, tem um rodízio entre os diretores dessas 3 unidades para fazer a direção também da administração geral. E eu vou pegar uma direção cheia, 2 anos. Eu sei que vai ser um trabalho dobrado, mas eu tenho certeza que eu vou poder contar com o talento, com a disposição e com o profissionalismo de uma equipe muito boa, que é a equipe da AG. Né? Então, temos diretores de área ali, que eu conheço todos e que eu vou mantê-los e que são, eu sei do profissionalismo deles, temos equipes que são geridas por eles muito boas também, então eu acho que o trabalho vai se amenizar, vai ser um pouco mais suavizado, porque a gente tem também essas lideranças locais. Mas temos problemas importantes, por exemplo, a gente tem, em tempos normais, como eu falei anteriormente, 7 mil pessoas circulando todos os dias no campus. A gente precisa pensar isso, inclusive, em tempos de retorno híbrido, ou em tempos de retorno total, ou em tempos que a gente vai precisar pensar sobre como que a gente vai fazer. A gente não pode decidir uma unidade voltar, a gente tem que decidir em conjunto. E o presidente do GAC, ele que vai também ter essa responsabilidade sobre como que vai ser essa volta, né? A gente tem que pensar que uma volta das atividades aqui interfere na cidade de Bauru, né? Porque a gente tem muitos alunos que são oriundos de outras cidades, então eles viriam para cá e a gente precisa pensar em ônibus, a gente precisa pensar em todos os ambientes de convívio da cidade de Bauru, porque são vários jovens voltando, é muita responsabilidade. O campus, ele precisa ser adequado em relação à segurança, mais uma coisa que é afetado grandemente pela nossa falta de contratação. Então, temos um problema muito sério também na AG de falta de contratação de servidores técnico-administrativos, e isso implica na segurança, né? Temos um problema de limpeza, e a gente vai ter que redobrar os cuidados com a limpeza, redobrar os cuidados com a segurança. A gente tem que cuidar da nossa mata nativa, a gente tem que cuidar desse patrimônio que temos aqui no campus, respeitar a natureza, respeitar o cerrado, né? E a gente precisa pensar também em outras necessidades, como acessibilidade. O nosso campus precisa ter essa acessibilidade. Eu vejo que a Unesp, ela deu passos largos em relação à inclusão de pessoas pretas, pardas, indígenas um pouco menos, mas pretas e pardas. A gente deu também passos largos em relação à questão de identidade de gênero, né? E falta a gente dar também esses passos em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência. E o nosso campus precisa estar preparado para isso. As nossas salas de aula, os nossos auditórios, né? Precisamos, e isso envolve dinheiro. Então, também é importante ter um recurso e gerir esse recurso, né, para dar essa acessibilidade. E a construção também, a luta constante da construção do segundo bloco da moradia estudantil a tempos prometido e necessário para que a gente possa garantir a permanência dos nossos estudantes aqui. Bastante coisa, né, professora? Grandes desafios a serem enfrentados. E, bom, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês dois deixassem uma mensagem para a comunidade acadêmica, né, que está ansiosa aí para o início da nova gestão. Bom, primeiro eu queria agradecer a confiança da comunidade que votou na gente, e também aquela que não votou, que trabalharemos em prol de toda a comunidade da FAAC, aproveitar para agradecer a chapa concorrente, que qualificou o nosso debate, né, e agora a gente vai trabalhar juntos em prol da FAAC, em prol da cultura, em prol do ensino, né, da universidade pública, laica, gratuita, inclusiva, de qualidade. E aí eu vou parafrasear um pouco Chico Buarque e dizer que a gente está trabalhando com esperança no meio de uma roda viva, sentindo saudades de quem partiu e de quem se distanciou. E essa roda viva tentou estancar
os nossos trabalhos e no nosso destino mandar. Mas vamos ter voz escutativa, resistindo para existir, não deixando que ninguém carregue os nossos sonhos e cultivando essa mais linda roseira para que ela floresça e para que ela sempre seja essa importância na cidade de Bauru, no estado de São Paulo e para o Brasil, que é a universidade pública, que é a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Muito obrigada para todo mundo que assistiu e espero que a gente tenha 4 anos mais tranquilos, de mais saúde e de mais respeito e de mais união, e estaremos aqui para garantir isso. Muito obrigada. E obrigada, Juarez, por estar comigo nesse momento e nesses próximos 4 anos. Tenho certeza de que fortaleceremos ainda mais nossa amizade. Muito obrigada, meu companheiro. Com certeza. Eu acredito que, para essa mensagem final, a palavra da nossa futura diretora contempla toda a expectativa que nós temos, né? Quero pontuar 4 aspectos importantes da importante fala que ela apresentou. Primeiro, que nós temos plena consciência das dificuldades apresentadas do ponto de vista da conjuntura e da estrutura, mas nós temos determinação, projeto, um conjunto de pessoas, disposição, responsabilidade e paixão para poder fazer os enfrentamentos dessas atividades. A segunda coisa importante é que nós nos cercamos de pessoas muito importantes e muito qualificadas. As nossas diretorias diárias são pessoas extremamente qualificadas, os servidores técnicos administrativos da universidade, as servidoras técnicas administrativas de enorme qualidade técnica, que poderão nos ajudar muito na compreensão dos nossos projetos, das nossas atividades. Os nossos alunos são criativos por excelência, então nós estamos muito bem cercados por um conjunto de pessoas muito qualificadas da nossa gestão. Compreendemos a importância de instrumentos tecnológicos fundamentais, que a professora Ferdi já tocou nessa questão, e acho que é importante. E a quarta questão que eu acho fundamental, decisiva, né? Nós temos um protocolo ético que eu acho que é importante, que é o respeito à diversidade, o respeito ao contraditório, a capacidade de ouvir, de falar, de conversar e agir juntos. Isso que me parece ser uma questão fundamental das propostas apresentadas e da disposição que nós temos. Então, agradeço à TV Unesp por essa oportunidade para a gente mais uma vez poder apresentar nosso projeto. Agradeço de poder compartilhar nesse momento da minha vida profissional com uma pessoa que eu considero criativa, inovadora, respeitosa e com a qual eu tenho certeza absoluta, vamos construir uma belíssima relação de amizade para além do que já temos, e agradeço a possibilidade dada pela comunidade de ter confiado na nossa proposta, no nosso projeto, para que a gente possa conduzir a FAAC para um bom caminho. Agradeço a vocês pelo convite e fica aqui um grande abraço, um abraço virtual mais efetivo, né, daqueles que estarão à frente da FAAC no ano que vem, mas junto com um conjunto de pessoas. A Feliz falou, nós somos quase uma pequena cidade, né, e dessa cidade que nós queremos tratar com carinho. Eu também agradeço muito a participação de vocês aqui neste programa de entrevista e desejo boa sorte nesse início de gestão e ao longo dos 4 anos também. E eu agradeço também a sua companhia. Esta edição está chegando ao fim. Se você quiser rever esta entrevista, ela está disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. A gente se vê. Tchau!